Olá, hoje nós vamos ver sobre alguns pintores que nós estudamos durante o bimestre todo e que vai ser muito importante para vocês responderem à recuperação. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, que vocês deem bastante atenção nos apontamentos que eu vou fazer aqui, porque são as partes primordiais e que vai estar ajudando vocês a responderem as questões, ok? Nós vamos falar primeiro sobre o Cícero Dias. Ele foi um pintor, desenhista e ilustrador brasileiro. Ele foi um representante, um grande representante da segunda fase da pintura modernista. Então, ele teve um aprendizado muito grande com aqueles pintores da primeira fase, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti. Na verdade, né, todos os pintores do modernismo que vieram depois dessa primeira leva de modernistas, eles se espelharam na maneira de pintar desses pintores, além de se espelharem também nas artes europeias, né, nas vanguardas europeias que estavam em alta nessa época. Então, Cícero Dias, em 1925, ele ingressou em cursos de arquitetura e pintura da Escola Nacional de Belas Artes. Só que o formato desse curso na Escola de Belas Artes era tão assim repressor, vamos assim dizer, era tão tolhia tanto a criatividade que o Cícero Dias abandonou essa Escola Nacional de Belas Artes e Arquitetura, né? Ele não quis, e a alegação dele foi justamente essa, porque aquela escola impedia os artistas de experimentar novos caminhos, que não os da arte tradicional. Então lá eles tinham que seguir os padrões neoclássicos. E na verdade o Cícero Dias queria muito mais além. Ele queria ir além, ele queria subir um nível acima. Então, por conta disso, ele não se adaptou a essa Escola Nacional de Belas Artes. Já o Cândido Portinari foi um importante artista também da fase modernista. Ele foi reconhecido mundialmente, fez inúmeras exposições, ele recebeu muitas premiações, né, inclusive premiações internacionais. E ele teve uma vida, na verdade, muito triste, porque o Cândido Portinari, ele morreu por intoxicação às tintas que ele usava, né? Porque as tintas de antigamente tinha muito chumbo. Então ele foi intoxicado e acabou falecendo por conta disso. O Portinari, além da pintura, ele também se dedicou à ilustração, à gravura, e ele também era professor de artes plásticas. O Volpi, né, o Alfredo Volpi, ele foi também um pintor que fez parte do modernismo. Ele era um pintor ítalo-brasileiro, né? Quer dizer, ele era italiano e brasileiro, considerado um dos destaques da segunda geração da arte moderna brasileira. As pinturas do Volpi era caracterizada por casarios e bandeirinhas coloridas. Então, quando a gente vê uma série de bandeirinhas, a gente sempre associa a Volpi, porque era muito recorrente essa temática nas suas pinturas. O Cildo Meirelles também é um outro artista, e aqui ele já é um artista não modernista, mas ele já é um artista contemporâneo e é considerado um dos maiores artistas da arte contemporânea da América Latina.
o Cildo Meirelles ainda é vivo, ele é considerado um artista conceitual e reconhecido internacionalmente. Né? Ele faz trabalhos com uma visão muito diferente, ele faz trabalhos provocativos, ele faz trabalhos que fazem com que as pessoas reflitam sobre uma determinada situação. Então, é por conta disso que o tipo de arte que o Cildo Meirelles trabalha é chamado de arte conceitual. É aquele tipo de arte que o que menos importa é o que está sendo retratado. Né? O que mais se interessa nesse tipo de arte é o conceito que essa arte passa. É o que ela faz com que as pessoas reflitam sobre determinada situação. Até 1968, a trajetória do Cildo Meirelles é marcada pelo desenho expressionista. Só que aí depois ele começa a mudar. Por volta dos anos 70, ele abandona de vez esse estilo e começa uma construção de estações. Ele começa a fazer instalações artísticas, que é um tipo de arte onde a pessoa pode interagir com essa arte de maneira muito concreta. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é uma instalação do Cildo Meirelles. Então, as pessoas podem pegar, podem entrar, podem interagir de maneira muito tranquila com esse tipo de obra. O artista, ele sempre busca uma abordagem muito inteligente, né? E ele busca sempre colocar nas suas obras mensagens e muitas vezes são mensagens subversivas. Só que a intenção dele era produzir trabalhos delicados, nunca agressivos, apesar de usar uma temática assim muito chocante, né, que às vezes choca as pessoas quando elas percebem a temática que foi usada por ele, mas mesmo assim ele ainda consegue passar a sua mensagem com trabalhos que não são agressivos. A pintura do Cildo Meirelles, né, a obra, na verdade, do Cildo Meirelles, ela está dividida em 3 séries principais. Nós vamos falar aqui especificamente, que é o que mais vai interessar para vocês nesse momento, sobre a terceira série, que é a obra mais famosa do Meirelles, é a mais conhecida, que é chamada de Inserções em Circuitos Ideológicos. Ela foi realizada entre 1970 e 1976. E esse trabalho ele tem um forte cunho político, uma forte conotação política. Né? Nele, o artista ele carimbou em cédulas de dinheiro e garrafa de Coca-Cola frases que eram censuradas na época. Né? Então, ele fez essa arte. Quem matou Herzog, por exemplo, né, que era uma referência à morte de um jornalista que foi um forte opositor da ditadura militar. Então, as obras do Cildo Meirelles têm essa característica, né, uma característica de obra protesto.